entendo, essa coisa de deixar a dúvida no ar fez com que a gente conseguisse não só dominar completamente o ciclo de notícias, mas, de quebra, expor que a maioria desses jornalistas da grande mídia não tem fonte nenhuma na Casa Branca. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. E é claro que não poderiam faltar, além deles, os palpiteiros de sofá. Né? E nós vamos falar mais sobre esse grupo aqui. As pessoas que comentam, a Eliette Rocha, por exemplo, que diz que a reunião deveria ser com segurança da Casa Branca, né? O Enes Cabral Paubel, que disse que o encontro seria com um amigo de um amigo do Office Boy. Tá ele aí, o amigo de um amigo do Office Boy. O Bostil Ladrone, que escreveu, talvez o encontro seja com o Hélio Lopes ou com o Paulinho Tic Tac, e se bobear com o embaixador Eduardo Baraninha. Vários outros, né? E tá vendo, eu estou pegando aqui alguns aleatórios do X, da Cracolândia, que é o X, porque esse é o problema quando você confia em palpiteiro e quando você cede ao Bolsonaro derangement syndrome, né? Então as coisas estão aí, claras como dia, os guerreiros de sofá que acham que podem confiar para pagarem de céticos, esclarecidos, está aí. E enquanto tudo isso acontecia, as versões mais mentirosas possíveis eram contadas, a gente tinha certeza absoluta, a gente sabia, estava conversando com a Casa Branca, trocando e-mail, ligação, a gente sabia que a reunião estava confirmada. Mas, entendo, essa coisa de deixar a dúvida no ar fez com que a gente conseguisse não só dominar completamente o ciclo de notícias, mas, de quebra, expor que a maioria desses jornalistas da grande mídia não tem fonte nenhuma na Casa Branca. Não tem fonte nenhuma. A maioria das coisas que vocês veem esses caras escrevendo são coisas de ouvir falar de alguém. Tem aquele da CNN, eu sempre esqueço, o cara que participa do programa do William Vac, eu esqueço o nome dele, o cara paga de sério, ele é um tiozão assim, paga de sério, fala, conversei hoje com fonte na Casa Branca, não tem fonte nenhuma. As pessoas não têm fonte nenhuma, a maioria não tem fonte nenhuma. Então, ou ouviram a fofoca de alguém, ou, e a gente vai falar mais sobre isso, ou eu passei as informações para eles. Então chegou a hora da tão esperada reunião, e eu tenho que dizer para vocês, cara, pô, foi foda, foi espetacular. Desculpa que eu não sei, como carioca, expressar. Eu dizer assim, foi espetacular, foi muito boa. Não descreve com a precisão necessária, porque tem que dizer, foi foda. Foi uma coisa de filme. Eu já tinha entrado na Casa Branca diversas vezes, né? Muitas vezes. Eu me lembro até, é engraçado, que a primeira vez que eu entrei na Casa Branca, eu estava assim, caramba, eu tô aqui na Casa Branca. Depois se tornou uma coisa habitual, já ia na Casa Branca com tanta frequência, eu já nem ligava mais. Eu tive, inclusive, algumas vezes no West Wing. Se você não sabe o que é o West Wing, é a sala onde trabalha o presidente e sua equipe. Eu já tinha estado no West Wing algumas vezes, mas eu nunca tinha estado no Salão Oval. Eu nunca tinha estado dentro do Salão Oval. O Eduardo já tinha estado com o pai dele em 2019, na visita até com o Felipe Martins. Mas eu nunca tinha entrado na área onde trabalha e fica o presidente dos Estados Unidos, né? Então a gente passou ali pelo Rose Garden, pelo Hall dos Presidentes, né? Apesar de eu já conhecer o Trump, ter interagido bastante, né, com ele ao longo dos anos, eu nunca tinha sido recebido no Salão Oval. Então até brinquei ali com alguns assessores que eu estava me sentindo num filme, né, que a gente ia lutar contra alienígenas, estavam invadindo a Terra, né, porque esse é o imaginário popular ali do Salão Oval. Mas, falando sério, a gente chegou lá e o Trump estava sentado com alguns de seus assessores mais próximos, que também já são conhecidos. O Trump se levantou, o Trump nem se levantou. O Trump se levantou, foi muito simpático, cumprimentou ao Eduardo, a mim, ao Flávio. Tinham 4 cadeiras na sala, trouxeram mais uma, um dos assessores ali ficou sentado no sofá, né? No Salão Oval você tem a mesa do presidente aqui, aí você tem as cadeiras que ficam de frente, e atrás tem 2 sofás, assim, um de frente para o outro, um dos assessores ficou sentado no sofá, respondendo a pergunta, né? Eduardo e eu ficamos na reunião que durou ali com o Trump um pouco mais de uma hora, um pouco menos de uma hora, eu diria. Não sei exatamente, porque a gente deixa os eletrônicos todos do lado de fora, numa caixa, né? Então a gente não entra com o celular, mas nós deixamos, tem uma caixa assim, aquelas caixas
a prova de comunicação. Interessante que a gente, dentro da Casa Branca, não conseguia postar nada porque tem bloqueador de sinal. Então, aí a gente chega, para entrar no Salão Oval, você deixa os celulares lá do lado de fora. Então, não sei exatamente quanto tempo a gente ficou. O Trump foi muito gentil conosco. Ele está muito empolgado com as reformas que ele está fazendo na Casa Branca. Então, ele pediu, antes da reunião, que alguém fizesse um tour personalizado com a gente nas reformas que ele está fazendo. Foi legal, a gente andou ali, tem até a imagem do Flávio, a gente andou ali pelo corredor, onde ficam o hall da fama dos presidentes, tem lá desde o George Washington até o Trump, 2 vezes o Trump, e no meio tem uma caneta, que é a Autopen, que é a caneta automática, no lugar da foto do Joe Biden. E sim, Eduardo e eu ficamos todo o tempo durante a reunião, não sequer foi cogitado, né? O Trump, inclusive, recebeu o Eduardo, foi muito cordial comigo, tratou o Eduardo como um amigo e recebeu o Flávio muitíssimo bem. E, aliás, a primeira pergunta que o Trump fez foi perguntar do Jair Bolsonaro. E a gente passou um bom tempo falando do JB, tá? Um bom tempo, inclusive eu pude falar bastante, então eu falo que nem o Tagarela, não deixei de falar também lá no Salão Oval, agradecer ao presidente Trump pela Magnitsky, contei a história da prisão do Jair Bolsonaro, ali num papo muito interativo com o Flávio e com o Eduardo, de como ele chegou, como ele foi preso, como ele ficou na Papudinha, como ele ficou na sede da Polícia Federal, como ele sofreu com isso, teve episódios de saúde dolorosos, né? Contamos que depois, só de que ele quase morreu, que ele foi posto pelo Alexandre de Moraes na prisão domiciliar, e o Trump ficou muito impressionado com aquela história toda. A gente falou de como era a cela dele e tudo mais, já entramos nesse nível de detalhe, né? E algo que ele falou, assim, acho que eu não comentei isso em lugar nenhum, e acabou me dando razão, é que o Jair nunca deveria ter ficado no Brasil, e que se ele tivesse permanecido nos Estados Unidos, que o Trump disse, eu daria um jeito de permanecer, de dar um asilo para ele, uma cidadania, alguma coisa assim, né? Mas ele fala, mas eu acho que ele quis lutar, né? Eu acho que ele quis voltar e lutar, mas se ele tivesse ficado aqui, isso nunca teria acontecido. Eu achei bacana isso, que é uma forma do presidente mostrar, olha, esse cara é uma pessoa importante para mim. Se ele estivesse aqui, ele estaria debaixo da minha proteção. E eu volto a dizer, não sei quanto tempo, teve esse tour e tal, a coisa do UFC, nós ficamos 1h40 na Casa Branca, e eu digo que eu não sei exatamente o tempo, mas deu para a gente falar com bastante calma sobre os temas que a gente queria. Alguns o Flávio citou ontem, outros não podem ser citados aqui, mas eu quero dar aqui o recado para a minha audiência, que é o seguinte, tenham certeza que praticamente todos os assuntos que vocês queriam que fossem conversados, foram conversados. Mesmo coisas que nós não podemos falar publicamente. Então, eu quero te tranquilizar nessa direção. E a gente não tem... não dá para falar tudo, né? Infelizmente, não dá para falar tudo. Mas falamos sobre terras raras, isso dá para falar. Falamos sobre o quanto que o Brasil e os Estados Unidos são complementares nesse sentido. Falamos sobre como os Estados Unidos têm as coisas que o Brasil precisa e o Brasil tem as coisas que os Estados Unidos precisam. Falamos sobre a mudança de posicionamento do Flávio Bolsonaro, que vai ser similar à política externa dele à política do Donald Trump. A política do Donald Trump é America First, a política do Brasil, do Flávio Bolsonaro para o Brasil, será o Brasil em primeiro lugar. Então, os interesses brasileiros voltarão a ser colocados em primeiro lugar, em detrimento dos interesses ideológicos, né, dos interesses Eu não gosto quando o Flávio usa essa palavra pragmatismo, já pedi até para ele parar de usar, ele insiste, porque não é pragmatismo, é Brasil em primeiro lugar. Brasil em primeiro lugar. Então, a gente não vai apoiar o Irã porque há um alinhamento ideológico do anti-americano, do Celso Amorim com o Irã, com o Hezbollah, com o Hamas. Não. O interesse vai ser quem é do interesse do Brasil. É do interesse do Brasil que haja democracia no Oriente Médio, então a gente vai se aproximar de Israel. O Brasil tem parcerias com Israel, a gente vai se aproximar de Israel. O Brasil tem relações comerciais com a China, vai ter relações comerciais com a China, lembrando e sabendo lidar com a China com as peculiaridades do governo chinês. Então a gente sabe disso, inclusive, eu provavelmente vou tocar nesse assunto amanhã no programa que eu devo fazer com o Richard Rasmussen, né? Então, a gente teve essa linha do tempo, né, do pré-reunião, das mentiras que a mídia inventou, porque não tinha informação, e não contente com isso, nós também temos as mentiras
pós-reunião. Mentiras mesmo. Vou dizer aqui, por exemplo, a Raquel Krahenbuhl disse que o encontro foi rápido, que Flávio e Eduardo entraram, deixaram documentos com assessores, tiraram a foto e saíram. Nesse caso, eu tive a oportunidade de conversar, inclusive, com a Raquel, que estava aqui conversando conosco. Eu me dou bem com a Raquel, e expus a ela, depois dessa publicação, que as fontes dela estavam absolutamente erradas. Ela está contrariada, né? Mas a vida que segue. Está errada do princípio ao fim. Não foi um encontro rápido, foi um encontro longo. O Flávio, o Eduardo e o Paulo entraram sem nenhum documento, por um motivo muito simples. A gente não poderia levar nenhum papel. Até as camisas, o presidente Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, levou ao presidente Trump várias camisas da seleção brasileira para o Trump, para o familiar, para os assessores, porque esse é um ano de Copa do Mundo aqui nos Estados Unidos, né? Então o presidente Trump está interessado nessa questão da Copa do Mundo, levou para a Ivanka, para a família da Ivanka. E para poder levar essas camisas, a gente teve que deixar elas, eu pessoalmente, deixei elas no serviço secreto, e as camisas não ficaram nem prontas para inspeção antes de entrar no Salão Oval. Você não entra dentro do Salão Oval nem com um clipe de papel que não tenha sido escaneado pelo serviço secreto. Então, não, nós não levamos nenhum papel, não levamos documentos, não deixamos documentos com assessores e não entramos, tiramos a foto e saímos, né? Nós entramos, conversamos longamente e no final foram tiradas fotos. Eu acho que tem fotos, inclusive, do encontro. O fotógrafo oficial tirou fotos do encontro que devem aparecer. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.